Jesus não está voltando a qualquer momento. Alguém tirou essa teoria, não sei de onde, de que a qualquer momento Jesus pode voltar. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã. E isso é pregado em várias igrejas, na verdade, por falta de conhecimento, por falta de estudo das Escrituras. Mas, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você exatamente tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus. Então, vem comigo, porque nesse vídeo talvez aí seja um descortinar para você sobre quando de fato Jesus vai voltar. E eu quero começar pelo texto clássico aqui de Mateus capítulo 24. Afinal de contas, nesse texto é o próprio Jesus que está falando sobre a sua volta, sobre quando ele de fato iria voltar. Então, esse capítulo 24 aqui, ele está dividido em uma síntese, né, que Jesus faz sobre esse tempo, e ele mostra como iria acontecer no período chamado período da tribulação, que está dividido em princípio das dores, né, e a grande tribulação de fato. Então, um período que ele se caracteriza por serem 7 anos, e na metade desse tempo, na primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio, é o período que acontece, digamos que a pequena tribulação, né? Aos olhos de Jesus, é uma pequena tribulação porque realmente ele sabe que a grande tribulação será algo terrível. Então, ele fala sobre o princípio das dores, ele mostra várias coisas e fala assim, mas calma, isso aí ainda não é o fim, isso é só o começo. Fica tranquilo, porque o pau vai torar, depois. Então, vamos lá. Por que isso aqui acontece? Porque os discípulos perguntam para Jesus, de fato, quando que você vai voltar? Quais são os sinais da sua vinda? E aí, Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele começa a discursar para os seus discípulos quando que isso realmente iria acontecer. A primeira coisa que Jesus fala para eles, no versículo 4, é que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, fica tranquilo, porque não sou eu. Enquanto alguém disser eu sou o Cristo, pode ficar tranquilo. Então, esse eu sou o Cristo aqui tem vários e vários fatores, né? Tem pessoas tipo o Henrique Cristo aí que é difícil alguém ser enganado por ele, mas você vê que durante o tempo aí, esse tempo que ele passou aqui falando um monte de coisa, ele conseguiu alguns seguidores, ele tinha um pessoal que seguia ele aí, mas ele era muito mais motivo de chacota do que outra coisa. Então, quando ele fala aqui de muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, né? Cristo significa Salvador, salvação. Então, são homens e mulheres, são pessoas que estarão que estarão debaixo do espírito do anticristo. E o que é isso? Pessoas se dizendo a resposta para as coisas. Então, politicamente, economicamente, enfim, lideranças de igrejas, inclusive, muitos que virão se colocando nessa posição de salvador da pátria. E então surgirão cristos, e ele diz que essas pessoas enganarão a muitos, mas enquanto disserem eu sou o Salvador, não acredite, porque não sou eu. Aí ele fala, então ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então a gente tem visto durante muito tempo aí se falando em guerras, vários rumores de guerra, inclusive agora recentemente aí a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, enfim, isso aí faz parte, tudo isso faz parte do princípio das dores, e ele diz que ainda não é o fim.
Aí ele fala no verso 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha, mais uma vez, Jesus está falando sobre esses acontecimentos, mas ele continua frisando, mas tudo isso é só o início, é só o começo, então relaxa, isso daí ainda não é o fim. E tudo isso a gente tem visto na nossa geração, nesse tempo, a gente tem visto todas essas coisas aqui, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares, beleza. Verso 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se você quiser, eu posso listar aqui a quantidade de falsos profetas que a gente tem no nosso tempo, tanto aí na televisão, na internet, em muitos lugares, né? Muitos lugares. Esses dias eu passei por uma igreja que, cara, não tem como aquilo dali. Eu passei e depois eu passei a passar por ali para ver se realmente aquilo ali acontecia direto, né? Então, tipo assim, passei 2 horas, 3 horas da tarde e o cara tá lá pregando que eu tô vendo, o anjo tá assinando cheque, o anjo tá assinando cheque, o anjo tá assinando cheque, olha só a sua vitória, ele está assinando cheque. Então, eu vou fechar essa porta aqui porque realmente tá difícil. Mas são falsos profetas, isso não é bíblico, tá? Então, se você vê aí muitas igrejas dentro dessa teoria, desse dilema aí de bênçãos e vitórias, sai fora porque não é o evangelho de Jesus. Não significa que você não possa ser vitorioso, tá? Estou querendo dizer que o evangelho focado em bênçãos e vitórias não é o evangelho de Cristo. É um evangelho salvatório, muito cuti-cuti, muito bobinho, muito vem, e por aí vai. Então ele fala que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Significa que algumas pessoas ainda vão se manter no amor de Cristo. Então, muitos vão se esfriar, apostatar da fé, mas ainda haverá um grupo de pessoas que não vai deixar esse amor se apagar, mas vai aquecer a chama do coração de amor e de paixão por Jesus. E aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lembra que no início eu falei que Jesus faz uma síntese? Então, esse período aqui que ele está falando até chegar aqui, na verdade ele já listou como que serão esses 7 anos de tribulação. Ele fala tudo isso aqui. Chegou, mas ainda não é o fim, aí papapá. E aí o evangelho do reino será pregado por todo mundo, testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o ponto culminante para que Jesus volte é a pregação do evangelho para testemunho a todas as nações. Ele fecha esse panorama aqui. Aí, em seguida, ele entra, de fato, no que significa o fim dos tempos. Porque durante esse período de 7 anos, começam-se os últimos, o final dos tempos, né? E aí a gente entra nos últimos dias, que são, na verdade, nada mais nada menos do que os últimos 3 anos e meio da história, até que Jesus venha de fato para reinar. Então vamos lá. Verso 15, ele diz:
Quando, pois, vocês verem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, entre parênteses, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A primeira coisa que eu preciso falar para você aqui nesse texto é: não existe a possibilidade de os cristãos serem arrebatados antes da tribulação. Existem muitas teorias de pré-milenismo, pós-milenismo, amilenista, milenista. O que existe são as escrituras e, infelizmente, tem muita gente inventando teoria, usando a própria Bíblia para teorias escapistas, para teorias onde Deus vai nos livrar, né? Deus vai tirar, não, a tribulação é só para os judeus. Não, a gente não vai passar por isso, a tribulação não, a gente vai ser arrebatado antes. Não existe nenhum texto bíblico que dê base para um arrebatamento de Jesus, Jesus vem duas vezes, Jesus vem em duas etapas, que Jesus vem, primeiro ele vem para tirar os seus escolhidos, aí o pau vai torar, o couro vai comer, e depois ele vem e aí a igreja vem com ele, os seus escolhidos vêm com ele. Isso, cara, isso não existe, é uma teoria maldita, não está na Bíblia isso. Jesus não vem duas vezes, Jesus vem uma vez só, e ele está falando no texto aqui, e vai ficar mais claro ainda aqui mais para frente, é o próprio Jesus falando. A questão é, ele está dizendo aqui, ó, que se não fossem abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, ou seja, os escolhidos estão dentro da guerra, meu irmão. Os escolhidos estão no meio da batalha, o pau está quebrando e a igreja está de pé nesse tempo chamado tribulação ou grande tribulação. A igreja vai se manter firme nesse tempo, será o tempo mais glorioso da face da terra, porque ao mesmo tempo em que o falso profeta vai estar convencendo as pessoas a adorarem a besta, que é o anticristo, né? Então o falso profeta vai ficar fazendo milagre, curando pessoas, fazendo um monte de coisa para convencer as pessoas a adorarem o anticristo. E nesse tempo também o Espírito Santo estará fazendo o papel dele, que é esse papel de convencer as pessoas a adorarem Jesus. Então o poder da igreja vai fluir grandemente nesse tempo de tribulação, tá? Agora vamos ao ponto aqui, verso 15, que é quando ele fala assim, ó: quando vocês verem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, então fuja. Esse é o ponto aonde começam os últimos 3 anos e meio da história. Então esses são de fato os últimos dias. Quando o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, isso aqui tem um significado. Para a gente entender melhor, vamos ler as referências de Marcos e Lucas, tá? Então, Marcos capítulo 13, no verso 14, diz: quando, pois, vocês verem o abominável da desolação situado onde não deve estar, mais uma vez quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Beleza.
Vamos lá para Lucas 21. Lucas 21, no verso 20. Aqui em Lucas 21, no verso 20, fica mais claro ainda sobre esse momento. Quando, porém, vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse momento aqui, ele é um momento onde acontecem dois fatores que são determinantes para que Jesus venha, para que Jesus volte. E esses dois fatores, eles acontecem aqui na metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio acontecem todas essas coisas que a gente viu aqui do princípio das dores. Guerra, um monte de guerra, um monte de coisa acontecendo. Beleza. Quando cruza os 3 anos e meio, não tem como não saber disso. A gente só não vai saber, só quem não vai saber, quem não vai entender o que está acontecendo, são aqueles que não conhecem as Escrituras, são aqueles que não examinam as Escrituras. Então, só essas pessoas não vão entender o que está acontecendo. Agora, você que está vendo isso aqui hoje, não tem como não saber se isso acontecer enquanto seus olhos estiverem abertos. Quando o abominável da desolação acontecer, o que é isso? Quando Jerusalém for sitiada de exércitos, o que é isso? O anticristo, ele tem um papel que é um papel de se opor a Cristo. O povo de Cristo é o povo judeu e os cristãos. Jerusalém, ela é o centro do mundo. Então, o centro de toda a terra é Jerusalém. Jerusalém é o local onde Jesus foi assunto aos céus e é o lugar onde Jesus vai voltar. Mais especificamente no Monte das Oliveiras. E nesse lugar chamado Jerusalém, ali defronte do Monte das Oliveiras, tem o lugar que é o lugar do Santo dos Santos. E é nesse lugar aonde será levantado o Templo de Jerusalém para que todas as nações, por toda a eternidade, subam para adorar o Senhor de toda a terra. Então, Jesus vem para assumir de volta o controle do Santo dos Santos, do lugar onde foi estabelecida a Arca da Aliança, a Arca da sua presença. Abrindo um parênteses aqui, esse lugar ele é muito específico, tá? E é o lugar onde mais existe uma guerra predominante hoje em Jerusalém, que é aquele lugar onde se encontra hoje o Domo da Rocha. Para quem não sabe, se você não entende sobre o que significa Domo da Rocha, significa protegendo ou proteção à rocha. Então, aquela cúpula dourada, ela está protegendo uma rocha, ela está sobre uma rocha, existe uma rocha ali embaixo. Que rocha é essa? É a rocha que quando Abraão subiu no monte para sacrificar Isaac, ele coloca Isaac em cima dessa rocha e vai sacrificá-lo. Aquele lugar era um lugar pagão e naquele lugar havia o costume de se sacrificar crianças. Então, quando Abraão sobe ali com Isaac, era uma coisa mais normal do universo naquele tempo, porque naquele lugar se recebia adoração a um deus pagão, onde os pais subiam ali com seus filhos e sacrificavam seus filhos. Então, você vê que Deus ele já começa uma história para abraçar os gentios exatamente ali naquele lugar, porque era um lugar de adoração pagã, e Abraão sobe com seu filho Isaac, e quando ele vai se prepara, coloca o Isaac em cima daquela pedra que ele vai
sacrificar Isaque. Uma voz vem e fala: Abraão, não, 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 não. E aparece o cordeiro para ser sacrificado. Então Abraão ali já estava tipificando Deus e o seu filho Jesus Cristo, que seria o cordeiro, né? O cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, naquele lugar ali foi imolado o cordeiro, já simbolizando a vida de Cristo. E ao mesmo tempo dando um recado aos pagãos que não era para sacrificar crianças, que não era correto, que o único sacrifício verdadeiro era Jesus, que havia de vir, né? O local geográfico aonde foi estabelecido o Santo dos Santos, aonde ficou a Arca da Aliança, foi exatamente aquele lugar aonde Abraão iria sacrificar Isaque, mas que, tipificando a vida de Cristo, ele sacrifica um cordeiro. Então a gente vê e percebe que Deus sempre conectou as coisas, porque Deus tem uma história e ele interligou as coisas para que a gente pudesse entender e compreender hoje o porquê essas coisas aconteceriam no final dos tempos e nos últimos dias. Então, hoje, aquele lugar onde é o Santo dos Santos, onde é o santo lugar, é o lugar hoje que é dominado por um povo que não são os judeus. E os judeus não têm acesso nos nossos dias a esse lugar que era o lugar santo, o lugar da presença. E quando ele fala aqui que Jerusalém vai ser sitiada de exércitos, e quando você vê o abominável da desolação acontecer, que o sacrifício vai ser tirado, o sacrifício diário e a oferta de manjares vai ser tirada. A gente vai ler isso lá em Daniel, como ele está falando aqui nas Escrituras. Muito provavelmente, né, o que a gente consegue compreender é que nesses 7 anos de tribulação, o anticristo ele tem o seu governo, ele começa um governo. Muito provavelmente o anticristo será um líder religioso, um líder econômico, um líder militar. Muito provavelmente ele vai abranger essas esferas, né? E aí no seu governo ele vai fazer uma aliança com muitos, e a maioria desses que ele vai fazer a aliança são países, são nações, são reinos que cercam Israel. Então, quando se fala aqui quando você vê Jerusalém sitiada de exércitos, na verdade está falando de uma aliança que o anticristo irá fazer com os reinos e nações que cercam Jerusalém. E aí, por isso, no momento que ele se manifestar de fato como um homem mau, porque nos 3 anos e meio iniciais, muito provavelmente ele vai ser um cara muito bonzinho, vai ser um cara da paz, vai ser um cara que vai fazer aliança, que vai se mostrar um lobo na pele de cordeiro, né? Então ele vai estar ali amaciando a carne, mostrando uma coisa legal e fazendo aliança. De repente, ele vai estar aliançado com todos esses países que cercam Israel. E, muito provavelmente também, a gente sabe que não existe o sacrifício no templo em Jerusalém, até porque o lugar que é o Santo dos Santos, que seria o santo lugar, para que isso acontecesse, está dominado por um povo hoje que não é judeu. E há uma resistência para que os judeus entrem nesse lugar. Muito provavelmente o anticristo ele fará um acordo de paz, um tratado, para que
se reconstrua esse templo, ou para que no lugar santo os judeus possam voltar a oferecer sacrifícios, mesmo sabendo que Jesus já veio e não é mais tempo de fazer sacrifício, mas ainda tem judeus que acreditam na velha aliança. Então, muito provavelmente vai acontecer ou sacrifícios mesmo de animais, ou sacrifício de adoração, de louvor, de entrega nesse lugar que é o santo lugar. Então, provavelmente cristãos e judeus vão poder adorar nesse lugar novamente nesse período aí dos 3 anos e meio, os primeiros iniciais aí dos 7 anos. E vai chegar um momento aonde o anticristo ele vai se manifestar de fato como alguém que é oposto totalmente a Cristo. Nesse momento ele já tem a aliança de todas as nações que cercam Israel, então ele sitia toda Israel e ele manda cessar a adoração a Cristo, a Jesus, porque ele é o anticristo, então ele vai fazer cessar o sacrifício diário e a oferta de manjares, que a gente não sabe como isso vai ser, mas a gente sabe que de alguma maneira vão se estar ali cristãos e judeus prestando culto a Cristo. E ele vai cessar isso e vai se colocar como Cristo. Nesse momento, é o momento que ele mostra mesmo as suas garras e diz: eu sou o Cristo, não esse que está aí, derruba, tira, sou eu. E aí são duas coisas que acontecem simultaneamente. É Jerusalém sitiada e as nações iniciam uma guerra contra Israel, mais especificamente Jerusalém, e ao mesmo tempo ele manda cessar a adoração a Cristo e ele se coloca no lugar de Cristo e diz: agora vocês vão adorar a mim, porque eu sou o Cristo. Então, é nesse momento que foge todo mundo, porque a guerra começa aí. Então, esses últimos 3 anos e meio que a gente chama aqui de grande tribulação, que o próprio Jesus disse que não teve nunca antes e nunca haverá igual, são nesses últimos 3 anos e meio que, de fato, são o que a gente pode chamar de últimos dias. Então, quando isso acontecer, veja bem, nós que temos as Escrituras e que sabemos disso, quando isso acontecer, que a gente olhar Jerusalém cercada por todas as nações ao seu redor, numa guerra contra ela, e que se ordenar que não adore mais a Cristo, que cesse a adoração, e um homem, um líder religioso, um líder de alguma nação, um líder militar, alguém se coloca no lugar de Deus, no lugar de Cristo, a gente sabe agora, a gente só espera 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio, quando chegar ali, ó, a gente está aqui, aconteceu isso agora. Bom, daqui a 3 anos e meio, a qualquer momento, Jesus vai voltar. Entendeu? Por que lá no início do vídeo eu falei Jesus não está voltando a qualquer momento? Ele não pode voltar agora, senão não se cumpre a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra, ele nunca vai falar algo que não vai cumprir. Então, ele disse que ele só volta quando acontecer isso. Então, quando isso acontecer, a gente vai ler aqui mais para frente que ele fala que é depois desses 3 anos e meio. Depois que acontecer isso, tem mais 3 anos e meio para ele voltar. E depois desses 3 anos e meio, ainda tem uma lambujazinha aí de 45 dias, mais ou menos, que é o período que vai ser ali a expectativa. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Quem não vai saber e vai ser pego de surpresa, mais uma vez eu repito, quem não conhece as Escrituras, ok? Então, vamos continuar lendo aqui e depois a gente vai dar um pulinho lá em Daniel para a gente confirmar essas coisas que a gente está lendo por aqui. Então, aqui em Mateus 24, a gente passa
desse verso aqui, 22, né, que fala que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Eu não sei se em Marcos ou em Lucas, depois você lê aí com calma, fala que até que se completem o tempo dos gentios, né? Então, esse período aqui é exatamente para que o evangelho seja pregado de uma maneira tão poderosa que afete a vida dos gentios. Então, ninguém vai poder dizer que não ouviu, que não entendeu, que não sabia, não. Vai ser um momento de escolha. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo a besta, que é o anticristo e é o falso profeta. Então, vamos lá. No verso 23, ele fala: então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, mais uma vez aqui, Jesus está dizendo que os eleitos, os escolhidos, os seus, estão no meio dessa grande tribulação. Então, não me venha para cá dizer que os eleitos, os escolhidos não vão estar, que a tribulação não é para os cristãos. Mentira! Os eleitos estão na tribulação, na grande tribulação. Nós, os cristãos e os judeus que amam a Jesus, que estiverem vivos nesse período aqui, não vamos escapar desse momento. Esse momento é nosso, esse momento a gente vai estar como testemunha. O que acontece aqui é que a Bíblia diz que o próprio Jesus está dizendo que uma parte fugirá para os campos e irão encontrar abrigos e irão se esconder, e uma outra parte irá enfrentar. Então, os judeus, o povo de Israel, eles vão resistir ao anticristo. Então, enquanto um povo vai estar escondido, muito provavelmente mulheres e crianças, né, vão estar escondidos em alguns lugares e alguns homens protegendo essas mulheres e crianças, a outra parte, a outra metade do povo, dos homens, dos guerreiros, vão estar resistindo ao anticristo. Então, como eu tinha dito que ele fez uma síntese antes, então a gente está vendo aqui que são as mesmas coisas que ele falou antes, que era o princípio, ele está falando aqui agora, só que numa intensidade, numa escala muito maior. E aí fala que, no 25 ele fala, olhem que eu tenho predito essas coisas, para que vocês não sejam enganados. Então, presta atenção. Para quem que ele está falando? Para os seus discípulos. Está dizendo, isso vai acontecer com vocês, meus discípulos. Meus discípulos, Jesus está se referindo não aos 12 discípulos, mas aos seus discípulos. Você é discípulo de Cristo? Eu sou. Você é? Então, se você é um discípulo de Jesus, ele está falando isso aqui para você. Olha que eu tenho dito para vocês isso aqui. Estou prevendo isso aqui, para que vocês não sejam enganados quando isso acontecer. Portanto, se disserem para vocês, ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, olha só, se alguém disser que Cristo está ali, não. Se alguém disser, não. Enquanto alguém falar que Cristo está em algum lugar, não é ele. Porque a vinda dele ninguém precisa dizer. Ele disse que assim como o relâmpago ele sai no oriente e se mostra no ocidente, todo mundo olha para o céu e vê o relâmpago, não tem como não ver. Da mesma maneira vai ser a vinda do Filho do Homem. Todos os que estiverem vivos na terra vão ver esse momento acontecer. E aqui ele dá mais detalhes que fazem a gente compreender que realmente não tem como não saber desse momento. Mateus 24, no verso 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, então mais uma vez Jesus está dizendo, olha,
eu não volto antes, eu não volto no meio, eu volto no final, eu volto depois dessa grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nesses 3 versículozinhos aqui tem muita história, mas muita história. A primeira delas que eu quero ressaltar aqui, se alguém fala em arrebatamento, arrebatamento acontece aqui. Não existe aquele deixados para trás, a roupa da gente sumindo e o cristão sumiu. Ih, sumiu! Estava aqui, sumiu! E agora? Não. O que vai acontecer com a gente é da mesma forma como Jesus subiu e desceu. Todos verão, todo olho o verá. A vinda de Cristo é dessa forma. Ficaram 2 anjos quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, e as pessoas vieram e ficaram olhando e os anjos falaram assim, aí, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. E se Jesus vai fazer com a gente da mesma forma, não existe esse negócio de roupa sumir. Ele vai apenas reunir a gente de uma a outra extremidade dos céus. Para quê? Para esse grande dia que é o dia do Senhor, que é o dia da batalha, que é o dia da guerra. Porque Jesus vem para matar. Então, se alguém vê, Jesus é bonzinho, Jesus é bonzinho, ele é amor, mas ele também é justiça e ele vem para vingar o seu povo. Ele vem para matar. Ele vem para matar um monte de rei, todos os reis e todos os povos que se oporam ao seu governo, que se oporam a Cristo, que se oporam aos cristãos, que se oporam a Jerusalém. Ele vem para essa guerra, para matar. Essa é a verdade. Agora, ele enviará os seus anjos no momento que ele estiver descendo, é o sinal da vinda do Filho do Homem, que a Bíblia diz aqui, que ele mesmo está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos se lamentarão? Vai lá para Zacarias 12 que você vai entender isso, e provavelmente o sinal do Filho do Homem, muito provavelmente é a cruz, ou alguma outra coisa que mostre o que ele sofreu como um cordeiro que tira os pecados do mundo, que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Então, talvez um sinal como esse, para lembrar as nações do que aconteceu com ele, então nesse momento todos se lamentarão. E aí verão o Filho do Homem, porque aí ele vai se mostrar com grande poder e glória, e os anjos tocando trombeta. Furá, 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 furá. Imagina esse momento glorioso, sabe por quê? Porque está dizendo aqui que o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair, os poderes do céu serão abalados. Imagina trovões, relâmpagos, brá, brá. Isso vai ser terrível. Já teve um dia, quando eu era criança ou adolescente, que aconteceu isso no lugar onde eu morava, que todo mundo achou que seria já a volta de Jesus, porque o dia escureceu, eram 2 horas da tarde e não tinha mais sol, estava tudo escuro, ficou aquele breu, nuvem, tudo denso, muita chuva, trovão, relâmpago, raio.
e eu lembro todo mundo apavorado achando que já era a volta de Jesus. Então, nesse dia, o dia do Senhor, é um dia que não tem como as pessoas não saberem, porque os poderes dos céus serão abalados, o pau vai quebrar em cima dos céus, a gente vai ver isso acontecendo, o sol vai escurecer, a gente vai ver breu, trevas, e ao mesmo tempo o sinal da vinda dele na eternidade, no céu, e de repente o som de trombeta começa a soar. Todos vão ouvir o som da trombeta, não vai ser só os cristãos, todo mundo vai ouvir, porque não vai ter como não saber isso. É um anúncio de que o rei está voltando, de que Jesus está vindo para reinar e governar sobre toda a terra. Então, ele aparece com grande glória nos céus, e os seus eleitos, os seus filhos, né, os mortos vão ressuscitar primeiro, né? E depois a gente vai se reunir todo mundo junto nos ares de uma a outra extremidade dos céus. Esse dia vai ser tenebroso. Então o Filho do Homem virá, e ele enviará os seus anjos e reunirá todos com ele, e beleza. Vamos lá para Daniel para a gente conseguir entender algumas coisas que se passam nesse texto por aqui. Daniel é sensacional, eu me amarro em ler Daniel, porque Daniel foi um cara que se guardou durante toda a sua vida, que teve uma devoção num tempo onde não se tinha muita devoção, no meio de um reino pagão, e Daniel se mantém firme, mesmo enfrentando cova dos leões, mesmo enfrentando tantas atrocidades, mas Daniel é o cara que, mano, esse cara foi o cara. Então, a partir de Daniel 7, a gente vai ver muitas coisas que completam Mateus 24 e outros textos da Bíblia que falam sobre esse tempo da volta de Jesus. O que eu queria deixar claro para você aqui que está me assistindo nesse vídeo é que tudo que você precisa saber sobre a volta de Jesus é exatamente isso que eu estou falando aqui. O resto são aprofundamentos, né? Sobre quem será o reino tal, quem será os 10 reinos do anticristo, o chifre pequeno e tal. Várias coisas que a gente vai vendo aí são aprofundamentos, mas assim, o básico, e que é o que vai fazer a gente saber quando Jesus está voltando, é exatamente isso aqui que eu estou falando para você. Então, de toda a escatologia, você está tendo hoje um super resumo e direto ao ponto, onde clareia aí essa questão para quem tem dificuldade de entender o final dos tempos. Então, aqui em Daniel 7, eu vou passar alguns versículos só para a gente entender. No Daniel 7, aqui no verso 21, olha: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Quem é este chifre? O anticristo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. É o momento em que Jesus vem e faz justiça, e os santos possuem de fato o reino. No verso 24 ele vai falar que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, diferente dos primeiros, e abaterá 3. Este proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Quando fala aqui, olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, isso aqui é exatamente o momento
do abominável da desolação, que significa que ele proferirá palavras que magoarão, que mexerão com aquilo que é mais precioso para os cristãos e judeus. Então ele vai ferir a nossa crença, ele vai ferir a nossa adoração a Cristo, ele vai falar coisas que ele vai simplesmente causar uma revolta entre judeus e cristãos por causa disso. E aí ele vai mudar os tempos e a lei. Por quê? Quando ele fizer isso, que ele disser, agora ninguém vai mais adorar a Cristo, vai adorar a mim. Então é a primeira coisa que ele vai mudar. E aí quando ele muda isso, ele muda os tempos e a lei, porque muito provavelmente esse líder anticristo, essa besta, né? O povo dele tem uma lei diferente da lei judaica, da lei cristã. O povo dele tem um calendário diferente. Os dias não são os mesmos, né? O dia 1º do ano no calendário não é o mesmo deles. Então eles vão mudar. Esse líder, ele vai mudar os tempos e vai dizer, agora vai contar conforme o nosso calendário. Agora vai adorar a mim. Agora não vai ter mais adoração a Cristo. Agora vocês serão perseguidos. Então aí é aonde o troço começa. E diz que os santos lhe serão entregues nas mãos por 3 anos e meio. Mas depois se assentará no tribunal para lhe tirar o domínio e o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso está em Daniel 7:27. Então Jesus vai acabar com tudo isso depois desses 3 anos e meio, né? Está dizendo que os santos serão entregues nas suas mãos. Então o próprio Jesus disse que, se você ler depois lá nas referências de Mateus 24, lá de Marcos 13:14 e Lucas 21, você vai ver que o próprio Jesus fala que alguns de nós vamos morrer de fato. Isso não tem jeito. Alguns dos judeus e cristãos vão morrer porque serão entregues nas mãos do anticristo. Mas quando a gente for submetido a essas coisas, nada mais é para que a gente seja embranquecido, né? São aqueles que se vestirão de branco nas bodas do Cordeiro, porque morreram pela causa, morreram enfrentando o anticristo. Então não vão negar a sua fé e nesse momento vão testemunhar, porque a Bíblia diz, o próprio Cristo diz que nesse momento aí não tem que se preocupar com o que vai ser falado, porque quem vai falar através de nós é o Espírito Santo. Então o poder vai emanar de tal forma que o próprio Jesus diz que quando o Espírito Santo falar através de nós nesse tempo de perseguição, não vai ter como dizer que não foi o Espírito Santo, porque as palavras que vão sair da nossa boca são palavras que, como diria Paulo, inefáveis. Então aqui, passa capítulo 8 de Daniel, fala aqui, que no verso 10, cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E no próximo versículo fala, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele disse, até 2.300 tardes e manhãs,
e o santuário será purificado. Então, mais uma vez, fala do sacrifício diário que vai ser entregue para o anticristo, que ele vai vencer e que ele vai ter os santos entregues nas suas mãos, e isso vai durar 3 anos e meio, e depois disso o santuário será novamente restaurado e purificado. Se a gente for passando aqui, a gente vai encontrar mais coisas. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Daniel 9 fala aqui, ó, que 70 semanas são determinadas sobre o teu povo para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, justiça, e para ungir o santo dos santos, né? E sabe e entende, desde a ordem para edificar, restaurar e edificar Jerusalém até ungir o príncipe, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. Então, isso daqui são as 70 semanas de Daniel que já se cumpriram até a morte do ungido, né, que é a morte de Cristo, e aí teve essa pausa no tempo até que chegue a última semana, que são o princípio das dores e os últimos dias, que são os últimos 3 anos e meio. Aqui, ó, no verso 27 de Daniel 9 fala, e o povo, no verso 26, depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. Então Cristo morreu e já não está. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, mais uma vez aqui, olha, o acordo de paz, né, a aliança que ele fará com muitos, que muito provavelmente são todas as nações que cercam Israel, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse momento onde Jerusalém é sitiada, a guerra começa contra Jerusalém e ele manda cessar a adoração que há no templo, que há no lugar do sacrifício, o Santo dos Santos. Então, a gente não sabe se nesse momento vai ter um templo de fato ou se apenas aquele local ali os judeus retornarão a poder, durante esse tempo de aliança aí, poder adorar a Deus, adorar a Cristo, e quando chegar esses 3 anos e meio, ele vem e manda cessar isso e se coloca no lugar de Deus. Daniel 11 fala sobre os reis do norte e os reis do sul, né, que é mais uma vez os aliados do anticristo lutando contra a resistência de Israel. Então Israel vai continuar lutando. Então os aliados do anticristo, que muito provavelmente são esses reis do norte, vão lutar contra os reis do sul. Então provavelmente são os judeus lutando contra os aliados do anticristo. E depois, em Daniel 11, 12, ele lembra mais uma vez. Então, assim, de Daniel 7 para frente, são vários textos que vêm repetindo as mesmas coisas para que a gente, para que fique frisado. Quando Jesus fala assim, ó, quando o abominável da desolação acontecer e tal, e quem lê entenda, ele fala assim, Daniel já explicou tanto, Daniel já ensinou tanto, que eu não vou nem dar o luxo de explicar isso para vocês. Vai lá e lê Daniel, porque ele falou várias vezes sobre a mesma coisa. Então é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Em Daniel 11, no verso 28, fala, então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. E no verso 31 fala, ó, dele sairão forças que profanarão o santuário, a nossa fortaleza, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Olha, mais uma vez,
Tá vendo? No 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, é isso que eu estou falando para você. Vai acontecer isso, ele vai mandar cessar o sacrifício, o pau vai quebrar e nesse momento o povo de Deus se tornará forte e ativo. Os cristãos, os judeus, eles se tornarão uma força como nunca, né? O espírito do leão da tribo de Judá vai repousar sobre eles, o Espírito Santo vai pairar, será um avivamento maravilhoso e o povo vai se tornar muito forte e ativo. Vamos ver aqui, ó, verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então ele vai falar coisas terríveis, abomináveis sobre o nosso Deus. E ele será próspero até que se cumpra o dia da indignação, porque o dia da indignação é o dia que Jesus vem com toda a fúria para vingar o seu Pai e para vingar os seus santos, os seus eleitos. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Então, aqui mostram várias características do anticristo, a forma como ele vai agir, a forma como ele vai se engrandecer, a forma como ele vai se colocar sobre tudo, sobre todo, sobre o próprio Deus. Ele vai querer estabelecer isso como se fosse o próprio Deus. Agora eu vou abrir um parêntese aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o diabo ele que queria tanto ser igual a Deus que ele cria aqui para ele uma trindade, né? Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, que tem o papel de convencer as pessoas a adorarem a Cristo através de poder, de milagres e ele é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade que guiará até a verdade, né? Então o Espírito Santo que nos guia até Cristo e Cristo nos guia ao Pai. Você vê o diabo fazendo a mesma coisa com a besta e o falso profeta, né? A besta é o anticristo, né? Então é no lugar de Cristo, é um falso Cristo, e o falso profeta ele está no lugar aí do Espírito Santo, porque ele tem o papel de convencer as pessoas através de poder, de milagre, de persuasão, de palavras persuasivas, para guiar as pessoas a adorarem a besta, que é o anticristo. E o anticristo, para que no seu determinado momento mostre a glória para Satanás. Então, é exatamente uma imitação da Trindade que acontece nos últimos dias. No verso 41 de Daniel 11 também fala que no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavalos, cavaleiros, navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então aqui está mostrando, né, que eles vai entrar na terra gloriosa, que é Jerusalém. Muitos vão sucumbir ao seu poder, alguns escaparão, mas vai ter ali o couro vai comer durante esse tempo aqui. No verso 45 fala que ele armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas, quando ele fizer isso, chegará o seu fim e não haverá quem o socorra.
No capítulo 12 de Daniel, aqui no verso 2, fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, e por aí vai. E mais uma vez ele reforça a abominação desoladora. Daniel 12, no verso 10, fala assim, ó: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão o que está acontecendo, né? Então, por isso eu estou dizendo para você, quem entende as Escrituras vai saber exatamente o que está acontecendo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, esses 1290 dias aqui já está dando uns dias além dos 3 anos e meio, que ultrapassam aí um período que no próprio final aqui, ó, no verso 12, diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, que são 45 dias além ainda desse tempo dos 3 anos e meio. Então, nesse momento aqui, ó, passou os 3 anos e meio, esses próximos 45 dias são os dias que a gente pode dizer assim, ó, vai passar os 45, né? Passou os 3 anos e meio, conta mais 40, 45. Na verdade, assim, passou 3 anos e meio, meu irmão. Já, agora sim, Jesus está voltando a qualquer momento. Vigiai, orai, ficar atento, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. É aqui, nesse momento. Então você vê como o entendimento muda toda a história. E para fechar essa aula de hoje aqui, né? Esse estudo aqui de hoje, eu quero ler Zacarias 14, que para mim é o texto mais fabuloso e cabuloso de tudo isso aqui que acontece. Então, Zacarias 14, se você quiser entender mesmo, você começa a ler de Zacarias 10 para frente, para você entender melhor. Mas em Zacarias 14 é onde mostra que Jesus vai voltar e aonde ele vai voltar, como vai ser essa volta dele, além de tudo isso que a gente já viu, mas isso daqui é sinistro. Zacarias 14 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, aquilo que a gente já vem falando aqui, né? Vai ter ali metade do povo que vai estar resistindo ao anticristo. E aí no verso 3 diz: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade se apartará para o sul. E aí fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugiu do terremoto nos dias de Uzias, e tal. E o meu Deus e todos os seus santos, né? E então virá o Senhor, o meu Deus e todos os seus santos com ele. E no verso 9 diz que vamos ler o 6, 7, 8, 9, porque vale a pena. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, né? E tem uma passagem lá que o próprio Jesus fala que isso aconteceria, e fala lá, eu não lembro agora se é no inverno e no outono, não sei, mas faz sentido isso daqui. E haverá frio e gelo.
Então será um tempo frio, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Provavelmente o momento em que Jesus volta, porque a luz que iluminará nesse dia é a luz da glória dele, né? Então, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então tá aqui, ó. No verão e no inverno isso acontecerá. E já estão acontecendo esses sinais. Já tem vida no Mar Morto. Então tem várias coisas acontecendo já em Jerusalém que testificam essas passagens. E no verso 9 ele diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, assim a gente fecha aqui essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, esse descortinar para você entender de fato quando Jesus voltará. Eu espero que você tenha compreendido, e se por acaso não houve a sua compreensão em alguma parte, no que eu puder, eu quero te ajudar, quero esclarecer. Então, comente aqui nesse vídeo, independente de qual plataforma você esteja vendo, mas comente aqui embaixo para nossa edificação, para a edificação de outras pessoas, o entendimento que você está tendo, sonhos, visões, né, que nesses dias são dias de muitas pessoas terem sonhos e visões a respeito desse tempo. E eu estou compartilhando isso daqui exatamente porque eu tive um sonho com o tempo do governo do anticristo. Compartilhei um vídeo, muitas pessoas começaram a me perguntar sobre a volta de Jesus. Algumas semanas depois que eu tive um sonho, meu filho também teve um sonho com o juízo final, com o dia da batalha final. Então eu senti muito de compartilhar isso com você, porque eu percebo claramente que muitas pessoas não sabem sobre a volta de Jesus, ao mesmo tempo que tem muita gente falando sobre o Apocalipse, sobre os últimos tempos, sobre o final dos tempos na internet. Eu também percebo que muitas pessoas estudam e no final das contas não sabem quando Jesus vai voltar. E eu espero ter esclarecido para você nesse vídeo quando exatamente Jesus vai voltar. Então, Deus te abençoe e vamos juntos aí, me acompanhe aí nas redes sociais, porque provavelmente terão outros vídeos tratando desse assunto e assuntos complementares para o reino de Jesus.